É um prazer, um privilégio estar aqui presente. Eu queria iniciar agradecendo os organizadores, em especial Dr. Jaime e Joana. Essas são nos logos são as instituições que ajudam a pagar o meu salário e dão apoio à pesquisa. Nessa apresentação eu vou iniciar com uma breve introdução dos critérios clínicos ou definição de ME/CFS, assim como alguns aspectos da epidemiologia. Eu vou então apresentar alguns critérios clínicos ou diretrizes de tratamento que foram recentemente desenvolvidas, para então apresentar alguns aspectos práticos que surgem como consequência dessas diretrizes antes de eu concluir. ME/CFS, ou encefalomielite miálgica, é definida clinicamente. O diagnóstico é clínico. Não existem, infelizmente ainda, biomarcadores para o diagnóstico. Então, é essencial que exista uma boa avaliação clínica para se estabelecer o diagnóstico. Isso inclui, em termos de sintomas, fatigabilidade, assim como intolerância aos esforços, mal-estar pós-esforço e distúrbios cognitivos e de sono. Essas são as principais manifestações clínicas em termos de sintomas da doença. Esses sintomas devem estar presentes por pelo menos 3 meses ou 6 meses, dependendo da definição ou do critério diagnóstico que é utilizado, de forma persistente ou recorrente. Eles devem levar a uma significativa ou uma significante redução dos níveis de atividade, sejam essas atividades pessoais, sociais, de trabalho ou de estudo. E os sintomas não são ou não podem ser atribuídos a outras doenças. As recomendações, os critérios variam, existem mais do que 20 critérios diagnósticos, mas hoje nós estamos convergindo para um set de poucos, de selecionados diagnósticos, critérios diagnósticos que podem ser utilizados. Uma coisa que eu queria enfatizar, isso vem do IOM, o Instituto de Medicina 2015, critério que a doutora Lucinda Bateman acabou de falar, uma das recomendações, e essa é generalizável para qualquer definição, é que o diagnóstico deve ser realizado após uma história clínica apropriada, exame físico e investigações complementares. É um diagnóstico clínico, não é apenas uma combinação de sintomas que faz o diagnóstico. É importante que um clínico com experiência, um clínico competente, faça uma investigação, porque existem vários sintomas que são inespecíficos e podem ocorrer e ocorrem em um número de outras doenças. Esse slide eu quase apaguei antes de vir para cá, porque existem muitas muitas dúvidas ainda, existem muitas incertezas. Então, esses valores são algumas tentativas de aproximar para dar uma ideia qual é o grau de ocorrência na população. A prevalência antes do Covid era algo em torno de 0,2% a 1,3%, depende do estudo e da definição. Vamos pegar 0,7%, por exemplo. Isso para Portugal significaria 70 mil pessoas no país com encefalomielite miálgica. Mas então veio o Covid. E eu quero só ressaltar, estou repetindo o que já foi falado muito... Já foi falado aqui, ficou claro que a principal fator de risco, a principal causa ou desencadeador de ME/CFS é a infecção, geralmente infecções virais, mas podem ser infecções de outra natureza, bacterianas, virais ou por parasitas ou fúngicas até. E Covid é uma infecção, e como uma infecção, um número significante de casos, claro, desenvolveu
quadros que são não distintos de EMI e CFS. Se nós considerarmos, por suposto, porque existem várias estimativas que variam tremendamente, mas que 50% dos casos de Covid longo resultam em EMI e CFS, dependendo da prevalência ou da incidência de Covid no país, nós podemos ter aí um aumento da prevalência de EMI e CFS em cerca de 3 vezes pós-pandemia. Isso significaria cerca de 200 mil pessoas em Portugal afetados por EMI e CFS, relacionado ou não relacionado ao pós-Covid. Eu só quero enfatizar novamente, esses são dados que têm um intervalo de confiança enorme, então não são dados para serem levados como definitivos, mas são ideias da distribuição da frequência da doença. E são muito incapacitantes. Por definição, são doenças que geram incapacidade. O gráfico que vocês estão vendo mostra em homens e mulheres, respectivamente, a linha verde embaixo representa os 8 domínios do SF36, que é um indicador de qualidade de vida ou de funcionalidade, e ele mostra que pessoas com MI, CFS têm parâmetros para todos esses indicadores que são inferiores ou mais severos comparados com indivíduos na população com doenças graves como câncer, artrite reumatoide ou depressão. E acima, o azul representa indivíduos normais na população. Normais entre aspas. Muito bem, eu não vou falar muito de fisiopatologia, esse é um modelo simples e tem suas imperfeições, mas existem vários outros, vários outros apresentadores aqui vão estar falando com muito mais detalhe na fisiopatologia. Mas eu queria só, de uma maneira geral, colocar que um entendimento atual de EMI e CFS, para muitos de nós, significa que indivíduos que têm predisposições genéticas e ambientais, eles desenvolvem, seguindo-se a uma infecção, um insulto ou um estressor, normalmente uma infecção, manifesta uma resposta imunitária, que é normal inicialmente, que inicialmente pró-inflamatória, mas que se torna aberrante ou anormal. Essa resposta imunitária acontece na periferia e no sistema nervoso central, e existem interações entre o sistema nervoso e imunológico, levando a partir de então uma cascata, uma série de manifestações, incluindo manifestações neuroendócrinas, do eixo neuroendócrino, autonômicas, circulatórias, assim como eventos a nível mais localizado, como a hipóxia, a disóxia, a hipóxia celular, que foi falado pelo Dr. Seastrom, o que seria o shunt que pode ocorrer, assim como disfunção endotelial e disfunção mitocondrial. Então, existe uma série de eventos que, na medida que a doença progride, ela está associada a uma redução da homeostase nos indivíduos. Então, isso é um modelo geral e simplificado do que pode estar ocorrendo no MI-CFS. Vamos passar para tratamento e existem alguns guias relativamente recentes, todos eles de 2021. O primeiro que vocês veem é um guia de médicos americanos, um grupo provavelmente muitos dos melhores médicos americanos estão lá, e esse paper tem a doutora Bateman como primeiro autor, nós temos também a doutora Levine aqui presente, um dos autores. Esse é um dos... e esse guideline foi publicado mais ou menos, aproximadamente no mesmo tempo que o nosso guideline europeu, do Network Europeu, que tem também alguns presentes aqui, doutora Helena Lacerda, Jonas Bergkvist e Carmen Schaubergen, que vão estar presentes, que vai fazer apresentações ainda nesse evento. Mas eles têm várias similaridades, embora eles foram desenvolvidos completamente independentemente. E o NICE Guideline, que eu também tive a oportunidade de fazer parte, assim como uma das minhas colegas, Caroline Kingdom, que está aqui presente na audiência.
Eu vou só falar um pouco sobre, inicialmente, sobre o NICE. O NICE Guideline, publicado em 2021, todos esses foram publicados no mesmo ano, ele reporta o ME/CFS como uma doença médica complexa que afeta vários sistemas do organismo e é importante estabelecer um diagnóstico precoce, e isso é importante por quê? Porque o prognóstico vai melhorar se a pessoa é diagnosticada e manuseada precocemente, e é importante e possível fazer um diagnóstico acurado. Foi introduzido o conceito de diagnóstico suspeito, que pode ser feito com 6 semanas de sintomas em adultos e 4 semanas em crianças. E a confirmação diagnóstica ocorre com 3 meses de sintoma. Isso é diferente da maior parte dos guidelines ou dos diagnósticos, dos critérios diagnósticos anteriores, que recomendavam a espera de 6 meses. Isso eu acho que, na minha opinião, é um avanço, porque ele permite um reconhecimento mais precoce da doença e a intervenção. De novo, importante, história clínica, exame físico, acesso psicológico e de bem-estar e investigações para um diagnóstico, outros diagnósticos. E, de novo, os critérios diagnósticos são bem semelhantes a do IOM, é uma redução das atividades, fatigabilidade debilitante, exacerbação dos sintomas pós-esforço, existe uma intolerância aos esforços, sono não restaurador e dificuldades cognitivas. Eles têm um processo bastante rigoroso de revisão da evidência, e o comitê ele se reuniu durante 3 anos. Houve um período de intervalo sem reuniões devido ao Covid, mas ele foi um processo bastante intenso e bastante rigoroso. E eles não acharam evidência forte para nenhuma intervenção. E o NICE, ele reporta, como é um evidence-based, ele reporta baseado nos achados da evidência. E eles chegaram à conclusão que a evidência existente é de baixa qualidade, na maior parte dos casos. Mas eles sugerem o manuseio da energia, que é o pacing, o espaçamento, como a maior estratégia, a estratégia mais importante para o manuseio de sintomas. E eles são específicos em recomendar que não se oferte CBT, ou a terapia cognitiva behavioral, comportamental, para a cura de ME. Isso estava no guideline anterior do NICE, de 2007, bastante antigo, estava bem defasado, e também ele sugere que não se recomendem tratamentos baseados em atividade física ou exercício. E também não existe a recomendação de nenhuma medicação específica para a cura da doença. Mas eles aceitam o tratamento sintomático, eles recomendam esse tratamento sintomático. E quando nós vamos para o Guidelines europeu, do Network Europeu, do Euromini, ele também reconhece a falta de evidência forte, mas ele se baseia bastante no expertise, na experiência dos médicos e pesquisadores, e eles recomendam mais proativamente o tratamento sintomático, assim como o empoderamento dos pacientes para estar em controle dos seus sintomas e também o espaçamento ou pacing. Existe uma série de medidas de suporte que são recomendadas, como terapias de suporte, terapias de apoio, e um approach que é multidisciplinar, assim como multissetorial. Então, nós temos diferentes especialidades, como terapia ocupacional, trabalhadores sociais, assim como a importância do sistema educacional e ocupacional e educacional de estar envolvidos, dando suporte aos trabalhadores, assim como aos estudantes.
E eles recomendam tratamentos específicos, o NICE não vai até esse ponto, mas é recomendado são tratamentos específicos para sintomas específicos. Eu não vou parar aqui, não vou entrar em detalhe, mas só queria mencionar que existem tratamentos que melhoram os sintomas. A hipótese, a Mast Cell Activation Syndrome, que seria a síndrome da ativação dos mastócitos, estão contempladas. Então, nós passamos do NICE, que rigorosamente revisa a evidência e nos diz que não existe uma boa evidência. Nós temos outros guidelines, como o americano e o do network europeu, que nos digam vamos tratar sintomaticamente. Mas eu acho que nós estamos no momento que nós podemos começar a tratar baseado na fisiopatologia, ou baseado em anormalidades que são reconhecidas e podem ser diagnosticadas. Então, eu só vou dar 2 exemplos, um relacionado à desautonomia e outro relacionado à neuroinflamação. Inicialmente, não é a primeira vez nessa conferência que nós estamos falando em POTS, mas esse slide ele se refere a POTS de uma maneira geral, ele não é específico para ME/CFS ou encefalomielite miálgica. Mas ele mostra aqui alguns fatores que estão associados, alguns mecanismos associados ao POTS. Um seria a diminuição do retorno venoso ou a redução da pré-carga, que vocês já ouviram falar hoje e vão continuar ouvindo durante essa conferência. Então, nós temos situações como que podem acontecer durante o POTS e outras desautonomias, como a redução da volemia, como autoantibodies ou autoanticorpos, a neuropatia de fibras pequenas, assim como efeitos diretos no nodo sinusial, proporcionados ou desencadeados por mediadores inflamatórios. Aqui tem um exemplo da síndrome da ativação de mastócitos, excessivo ativação simpatética central ou novamente autoanticorpos. E aqui tem exemplos de tratamentos, eu não vou ser exaustivos, mas eles incluem drogas como inibidores da beta-bloqueadores e outros inibidores da frequência cardíaca, assim como vasoconstritores, drogas simpaticolíticas, expansores do volume sanguíneo. O outro exemplo que eu queria dar aqui seria em relação a naltrexone em doses baixas. Naltrexone é uma medicação que é utilizada em doses reconhecidas e aceitas para o tratamento de abuso de opioides, álcool e outras condições. Isso são doses altas. A experiência em muitos centros, inclusive do nosso serviço, é de que quando você usa a naltrexone em doses baixas, o efeito, na verdade, inclui um efeito protetor neurológico, seria um efeito anti-inflamatório, porque pela ação na micróglia, no sistema nervoso central, assim como uma upregulation dos opioides. Então, eles estimulam a produção de opioides do indivíduo mesmo, endógenos. O gráfico azul, que seria, ele mostra, o gráfico mostra a nossa experiência na clínica em Vancouver, que após o uso de low-dose naltrexone, existe uma diminuição dos índices de pain, de dor, assim como o PHQ-9, que são indicadores de depressão e fadiga, mas não tem uma alteração significativa dos indicadores de sono. O outro gráfico é de um estudo não cego na Finlândia, que mostra uma boa resposta em 74% dos indivíduos com ME/CFS naquele país. Como é que eu estou de tempo? Está ok? Ótimo. Eu vou dar agora falar 2 palavras sobre o nosso serviço em Vancouver, no Canadá.
que é o Serviço de Doenças Complexas Crônicas. E só para dizer qual é o nosso modelo de serviço, inicialmente nós temos um grupo interprofissional, que inclui desde terapeutas ocupacionais, fisioterapeuta, enfermeiras, naturopata, acupunturista, etc., que promovem especialmente sessões de grupo com a nossa população de pacientes, incluindo, como indica o slide, educação e empoderamento dos pacientes em relação ao pacing, mindfulness, tratamento de dor, melhora de função cognitiva e outras atividades que são desenvolvidas em grupo. A nível individual, existe o tratamento médico, que inclui um diagnóstico e o segmento dos pacientes, de acordo com a necessidade, e, quando necessário, existe a consulta com a farmacêutica, com o farmacêutico, ou então com membros específicos no nosso time de profissionais aliados à medicina. Esses são só alguns dos parâmetros que nós usamos para monitorar a resposta dos indivíduos durante o tratamento no serviço. Isso se refere a aproximadamente 700 pacientes tratados no serviço, e nós observamos aqui, são gráficos selecionados, uma melhora dos níveis de fadiga e uma melhora também da função física e mental, de acordo com o SF-36, durante o programa, inicialmente na entrada do programa, com 6 meses, e no momento da alta do programa. Esses resultados não têm uma significância clínica excessiva, a gente deve olhar com cuidado, mas ele demonstra uma resposta positiva em geral do programa. Eu tenho 2 slides ou 3 para apresentar como conclusões. Eu falei até agora um pouco dos guias para terapêuticos, o NICE, o Euromini, etc. Um pouco da nossa prática clínica, do nosso serviço, no caso no Canadá. E agora eu vou passar como é que nós movemos, como é que nós vamos daqui para frente. Eu estou pegando é importante que exista um bom serviço de saúde que funcionem para que se possam profissionais de saúde competentes trabalhar e e melhorar a saúde dos indivíduos com ME e CFS. E para isso eu só estou copiando as recomendações do Euromini, que recomenda de 2 a 4 especialistas em ME e CFS por 1 milhão de população. Então, aqui em Portugal, nós temos que ter pelo menos 20 até 40 especialistas em ME e CFS. Eu acho que nós temos, eu acho que vocês, os locais, têm um bom trabalho ainda a fazer para treinar mais profissionais de saúde. E pelo menos um centro em ME e CFS para 10 milhões de população. Parece que isso foi feito para Portugal, né, esse slide, mas foi assim. Então, eu acho que seria importante ter pelo menos um centro aqui com um time interprofissional e dando suporte aos cuidados primários de saúde, porque tudo começa, a importância do diagnóstico em cuidados primários de saúde eu não posso deixar de enfatizar isso, e isso requer educação dos profissionais dentro da rede. Então, temos que ter serviços funcionantes, e só um pequeno resumo do como vocês, os profissionais de saúde aqui nessa audiência vão saber bem, né, estabelecer uma parceria com o paciente, trabalhar dentro de um time multiprofissional, avaliar, diagnosticar, legitimizar o paciente, sua doença, e responder às necessidades do paciente. Não são só médicas. O paciente com uma doença debilitante como a ME e CFS vai ter várias consequências, né, financeiras, inclusive, e muitas outras que vocês vão saber muito bem. Tente considerar as alterações fisiopatológicas, eduque
e aprenda com os pacientes, com os profissionais de saúde e trabalhe com serviços que estão preparados e respondam às necessidades da população. E aprenda com história. Eu acho que nós, como humanidade, nós não fazemos muito bem isso, aprender com a história. Então, são dois exemplos muito simples, né? Quando eu estava na escola médica, úlcera, o principal fator de risco para úlcera, a principal causa era personalidade tipo A, eu acho. As pessoas acima de uma certa idade sorriram. Até que descobriram H. pylori. Então, assim, a medicina muda com o tempo, a gente descobre novas coisas. E o AIDS, eu queria enfatizar que no início da AIDS, tinha um preconceito, um estigma, ainda tem, infelizmente. Então, eu só queria assim, uma breve lembrança de todos nós, o que não se passou pelo AIDS, até que se descobriram, é o vírus do HIV, então, e depois tratamento, e AIDS hoje é uma doença curável, totalmente curável. Então, são só dois exemplos, mas a mensagem aqui é vamos prestar atenção na história, e a história de EMI, CFS e Covid longo está em evolução, e nós estamos aprendendo a cada dia mais. Obrigado pela atenção.